Então vou dar aquela recapitulada, né, para a gente refrescar a memória, relembrar. Deixa eu ver se agora. Pausar. Hermenêutica, né, que é o que a gente está estudando, que é o nome da matéria, o termo, que quer dizer interpretar, né? Não está funcionando não? Tá. Ih, acho que não pega na TV, né? Que coisa? É de manhã. Caraca, você consegue. Bom, bora lá. Tá enxergando? Tá conseguindo? Tô ajeitando a lente. Tá embaçado, né? Pareceu uma nuvem, né, no meio do... Mas vamos lá, hermenêutica, né, que é o que a gente estuda, o nome da matéria, que quer dizer interpretar também, né, explicar. Então esse é o propósito do estudo, tá? Que a gente entenda as regras de interpretação dos textos bíblicos, né? Aí tem uns textos lá, não vou pegar novamente, né, pra gente ganhar tempo. A hermenêutica, ela procura descobrir o sentido da palavra, né, do autor, ou seja, o que o autor quis dizer. Porque esse é o nosso desafio, quando a gente lê a Bíblia. A gente lê a Bíblia, muitas vezes assim, que até foi nos instruído. A gente vai ler a Bíblia para saber o que Deus quer falar com a gente. Não é mais ou menos assim que a gente é instruído? Que está errado. Está errado a gente ler a Bíblia nessa perspectiva, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que Deus quis falar com aquele público através desse autor. O que esse autor ele quis dizer quando ele falou isso, isso e isso. Então a primeira postura é essa nossa. Depois a gente descobrir tudo isso, ou seja, o que o autor tinha em mente quando ele usou tal palavra, quando ele falou tal coisa, a gente descobriu isso, aí a gente vai para o segundo passo, tá? E, para mim, o que Deus quer me comunicar através, então, disso? Né? Mas sempre é nessa primeira disposição. O que aquele primeiro público recebeu? O que aquele autor que escreveu lá, né, sei lá, Lucas, por exemplo, que está ali, ó, Lucas 24 e 27, o que Lucas quis comunicar quando falou a respeito de Jesus? Então, a gente tem essas regras. Se a gente fizer o contrário, a gente não vai ter condição de interpretar corretamente, tá? Porque a gente sempre vai procurar algo a partir da nossa cultura. E a gente viu, né? Não sei quem lembra. Lembra da maçã? Tá ali, ó, maçã de ouro em salva de prata. Vocês lembram? Sim. E o que vocês recordam, então? O que vocês podem falar desse texto? A maçã de ouro era laranja, né? E a salva de prata é uma bandeja de prata. Né? Tá, mas tudo bem. Aí já descobriu que o que está escrito maçã nem se refere a maçã fruta mesmo, né? É outra fruta, olha só. Mas foi, como que eu vou... O negócio tá maçã, como que eu vou adivinhar que maçã não é maçã? Que a palavra maçã não se refere a maçã. É quase impossível, né? Imagina. Só que aí a questão é, a gente estudou o texto, a gente estudou o versículo, a passagem, né? Tá, então a gente descobriu tudo isso aí, Paty. Mas o que isso quer dizer? O porquê que foi usado isso e qual a interpretação que a gente chegou lá, a conclusão? Vocês lembram? Diga, André. Sentir-se aliviado. Tá, então... Mas por quê? Você consegue, assim, trazer mais ou menos a explicação? Era com uma laranja, que é uma fruta suculenta, cheia de suco, uma pessoa que vive em um lugar árido, deserto. É uma fruta que mata a sede. Que sacia, né? Tá, então... que precisa. Tá, a gente então descobriu qual era o cenário que isso foi escrito, né? Qual era a realidade deles. Eles viviam onde? Num deserto, num lugar muito quente, né? Árido. Então a ideia, isso é um provérbio. Provérbio é um ditado popular. O livro de provérbios são ditados. Provérbios são ditados populares, né? A gente tem um bocado, não tem? Vocês lembram de algum ditado assim? Só pra gente fazer um exercício de... Um dia uma irmã disse assim, professor, como está escrito, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Aí não está na Bíblia, não. Mas é um ditado nosso, né? Igual aquele da folha, não cai uma folha, se Deus não quiser. Tem esse negócio que não está na Bíblia também. Não está na Bíblia, está no Alcorão. Isso que confunde, né? Passando assim. A gente tem um monte de falas que a gente atribui à Bíblia e quando a gente vai ver, não está escrito exatamente. Às vezes está algo parecido. Não está exatamente. Por exemplo, vocês já ouviram alguém falar assim, ou falar, que Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento? Já ouviram? Já ouvi falar, já. Né? Mas não está escrito. Nunca... Não está escrito. Não está escrito exatamente assim. Está lá em Miqueias, capítulo 7, verso 19. Mas não está escrito exatamente assim. Não está no mar do esquecimento. Esse esquecimento aí, não sei por que colocaram, mas não existe no texto.
Por exemplo, quando Jesus multiplicou os pães lá, fez o milagre, né, na multiplicação, no capítulo 6 de João. E aí, ele deu um discurso duro, um monte de gente foi embora, e ficou só os 12, né? Aí o que Pedro respondeu para Jesus? Não lembra não desse texto? Não lembro. Para onde... Tem uma música, Eu sei, eu só não sei se tá certo. Para onde irei, não tenho pra Eu lembrei da música. Ó, e a música diz isso aí, né? Só que a Bíblia não diz. Tá vendo só? Tem um detalhe lá. Se vocês lerem, então, quem tá com Bíblia, se quiser já ir conferindo, né? É o quê? Capítulo 6, verso 68. Mateus? João capítulo 6, verso 68. Só pra gente já fazer esse exercício, ó, que a gente tem que ter muita calma quando a gente reproduz alguma fala, porque a gente ouve do pregador, a gente ouviu de alguém. João o quê? 6:68, para ir direto no texto aí, né? Não está escrito para onde iremos nós, e sim para quem É iremos nós. verdade. Só tu, Jesus no caso, tens a palavra de vida eterna. Então é quem, não é onde. Isso faz diferença. Verdade. Faz diferença. A gente está falando de lugar ou de pessoa, né? Isso muda o significado. Então, assim, são alguns detalhes que eles vão fazer toda a diferença. É por isso que a gente tem que se preocupar com os detalhes. A interpretação é a investigação dos detalhes, né? De um termo, disso, por exemplo, que a gente... mas tá, não é maçã, mas o que isso vai influenciar na interpretação? Talvez não muito, ou nada, o fato de ser maçã ou laranja. Mas quando a gente estuda, vai saber o que significa aquilo. Aí a gente vai buscando essas informações, aí vai fazer mais sentido. Porque, né, nesse ditado popular, uma pessoa que está com sede, alguém vai até ela, levando uma fruta, né, no caso suculenta, como a laranja. Da mesma forma, quem recebe uma palavra no tempo oportuno, também recebe refrigério, que é o que o texto diz. Aí faz sentido, né? Aí as figuras fazem sentido, os símbolos fazem sentido. Se der hoje, a gente vai também falar sobre essa questão de símbolos. Então a gente vê um monte de símbolo na Bíblia. Cada símbolo ele traz uma representação. Não é porque também tem um símbolo, ele tem por exemplo, um significado. Em toda a Bíblia, aquele mesmo símbolo vai ter o mesmo significado. Depende do texto que ele está inserido. Depende do contexto, melhor dizendo. Perceberam, amados, como, né? A gente precisa ter essa visão. Pastor, inclusive, eu participei há 2 semanas atrás de um workshop de Libras, né? Lá na igreja de Vitória. Aí eles pegaram o Pai Nosso, porque é uma coisa simples, todo mundo sabe, não sei o quê. Aí eu fiquei assim, nossa, vou falar aquela parte, né? Aquela parte lá que eles falam errado. Aí todo mundo... Você aprendeu no Código comigo? Com você, daquela na aula anterior. Sim. Aí todo mundo leu certo, ouviu a música, né, na versão, acho que foi da Gabriela, certo, mas na hora de falar e explicar, eles falavam errado. Porque é o que está na memória, é o que fica. Você viu que coisa doida? A gente às vezes lê aqui, ó, tá lendo aqui, ó, com os olhos lendo, e você fala porque ficou na memória. Então, olha só que coisa doida. Mas qual é a parte aqui? A frase é, venha o teu reino. E todo mundo fala, venha a nós o teu reino. Então, assim, todo mundo falava assim, até o pastor que tava lá. Aí, quando eu questionei, aí o pastor, né? Não, minha irmã, é porque eu uso a versão a mensagem. Não existe. Ele falou que na versão a mensagem foi a desculpa que ele deu. Ah, tá, mas não é nem versão, aquilo é uma paráfrase. Ele explicou, né? Depois que ele comentou, aí ele começou a explicar que é a forma como a pessoa que escreveu vê. Então, ela falou do jeito dela, como ela se fala, né, e tal. Ele escolheu a pior, mas, então... Mas, enfim, ninguém explicou. Passou batido, todo mundo continuou. Venha a nós o teu reino. E ficou fazendo, viu? Nossa, eu falei... Então, você vê, né? Nossa, e era um pastor, né? Que deveria ter um coração ensinável. Então, também a gente tem esse problema, né, no nosso meio. A gente, muitas vezes, quando aprende uma coisa, principalmente texto bíblico, né? Frase, alguma coisa, é uma mosca do inimigo. Nada do Egito. Né? Oh, meu Deus, sai do espírito. A gente, quando aprende uma coisa, a gente tem resistência, às vezes, né? E vai procurando desculpa. Ao invés de falar, poxa, mesmo, olha, eu estava falando errado até agora, então deixa eu corrigir. Você vê como que muitas vezes, né? A gente tem essa resistência e prefere permanecer no erro
uma forma Justifica, orgulhosa. Às vezes, né? Sem noção. É orgulho, não vejo outro motivo, né? De não reconhecer orgulho. Porque seria simples, né? Poxa, não está escrito mesmo, né? Fala, mas eu pego essa versão aqui, tá? Mas essa versão é uma paráfrase. Deixa eu pegar as outras versões, nenhuma delas vai estar. Nenhuma. Porque não é tradução, né? Enfim. Mas só para a gente fazer rapidinho a recapitulação, né? Vamos lá. Então, hermenêutica a gente falou, e exegese, né? O que é a exegese, essa palavra, né? Significa tirar o significado do texto bíblico, né? Que é contrário à exegese. Então, o que é exegese? São palavras técnicas, né? Quer dizer extrair. Na hermenêutica, na interpretação, a gente tem esse ramo da hermenêutica, que é onde a gente busca o sentido, a gente extrai o sentido. Ou seja, a gente vai buscar no texto, como eu falei. Por exemplo, em 1 Coríntios, lá, que Paulo diz para as mulheres não usarem véu, né? Ele deu uma ordem a uma igreja. Para não usar? Para usar véu, para usar. Eu falei para não usar? É isso. É só para ver se vocês estão prestando atenção. É nada, errei. Para usar, então, né? Ele falou para usar. E para os homens se cumprimentarem com o ósculo santo. Beijinho, na bochecha. Mas isso é o que? É uma regra? Isso é um mandamento? Não é. Então, olha só, não é porque também está escrito no Novo Testamento para uma igreja, aquilo serve como regra para nós. A gente precisa entender. Isso aqui continua sendo válido para nós? É uma doutrina? É um ensinamento? Ou foi uma orientação pontual por causa da cultura, assim, assado? Se não, a gente interpreta errado e aplica errado. Por quê? Porque a gente observou errado. Então a gente vai ver mais para frente, 3 passos. A gente observa, interpreta e aplica. É porque meu pai é da congregação, né? Sim, eles têm... Mas aí, no caso, não seria errado essa prática? É errado como se ensina. Entendi. Porque se ensina como sendo um mandamento. Se ensina como sendo algo, né, um comportamento que todos os cristãos têm que ter. Mas isso era apenas cultural. Isso não é uma regra, né? E por que isso foi falado por Paulo? Por exemplo, Paulo não falou isso em nenhuma das outras igrejas, só de Corinto. Então, só para a gente entender, né? Não é uma regra, não é um mandamento. Porque se fosse um mandamento, se fosse uma regra, se fosse uma doutrina, por que só dentro da igreja? Por que não se cumprimenta fora? Porque os irmãos da congregação é só dentro. Eles não têm esse hábito de se cumprimentarem fora. Isso é cultural. A gente não tem no nosso país, por exemplo, né? Aqui vai ficar até meio estranho na nossa cultura, 2 homens, né? É meio estranho. Pai, filho, irmão, até que mais ou menos. Mas assim, entre nós homens, a gente tem uma cultura que a gente não tem esse afeto. Se for na Europa, em alguns países, não tem problema. Então tá vendo como é cultural? Na Rússia, não é bochecha não, viu? O homem é assim, né? E não é, como eu falei, os mais íntimos, os mais amigos mesmo, não é, como fala, bitoca não. Daquele jeito que vocês estão pensando. Como pra nós choca. Que absurdo, você vê? Meu Deus. Não, pra nós é um escândalo. Mas isso é cultural, amados. Então é isso que a gente precisa entender. O que na Bíblia é um comportamento cultural e o que é doutrina, o que é ensinamento. Se a gente não fizer, você vê, para nós choca, é um negócio chocante. Mas se a gente vê em muitas culturas, a gente vai perceber que é normal. E biblicamente, a Bíblia não fala nada em muitas ocasiões. E muitas vezes o que a gente hoje tem como ensinamento e doutrina é meramente cultural. Quando a gente vai na Bíblia, aquilo não tem respaldo. Vou dar só um exemplo, coisa bem simples, mas se escandaliza, né? E se escandaliza por conta disso, porque a gente não tem um conhecimento cultural, nem bíblico e nem nosso. A gente pensa que a nossa cultura é sagrada, aquilo como a gente vive é o padrão do mundo, e não é, né? Os nossos irmãos em outros países vivem de outras formas, se vestem de outras maneiras, comem de outro jeito, se relacionam de outras maneiras. São cristãos, gente de Deus. Por exemplo, a bebida alcoólica, para nós aqui no Brasil, entre as igrejas pentecostais, principalmente, as históricas nem tanto. Aí vai diferir. É um escândalo, é inapropriado. A Bíblia não reprova isso. É mais cultural. Os nossos irmãos, por exemplo, na Europa, o consumo de vinho é normal. Na Alemanha, os nossos irmãos tomam cerveja normalmente. Então é muito mais cultural do que bíblico doutrinário. Estão percebendo? Né, como que a gente precisa... a gente precisa ser honesto primeiro, né? Se uma igreja, se um indivíduo decidiu fazer isso ou aquilo, deixar de fazer, fala, é uma decisão pessoal, eu não posso colocar isso como doutrina. Um pastor não pode usar isso
para impor sobre os irmãos como doutrina. E aquele que fizer ou não fizer está fora da doutrina, está em pecado, está inapropriado, está fora da comunhão e tal. Então é muito perigoso quando a gente não estuda a Bíblia direito. Ou quando estuda a Bíblia na ótica da nossa cultura ou da tradição religiosa, né, denominacional que a gente participa. Então é por isso que muitos irmãos eles pecam demais, né? Principalmente os líderes. Mas bora lá. Então, exegese é isso, a gente extrai o significado, né, do texto e interpreta, tá? Bora nós aqui. Isso aqui, ó, né, que seria exegese extrair, exegese colocar. Ou seja, eu interpreto a partir da minha cabeça fértil, né, daquilo que eu carrego no meu entendimento. Ó, sentido e significado, a gente tem que procurar isso no texto, o sentido do texto e o significado do texto. O que é o sentido do texto? O que o autor quis dizer para aquele primeiro povo. Isso é o sentido. Primeiro a gente procura o sentido. Depois, e o que isso significa para mim, André? Na minha realidade aqui, na minha cultura. Então, primeiro o sentido, melhor, o significado, e depois o sentido, tá? Aí a gente segue todos esses passos aqui, ó. Eu não estou enxergando também muito bem, mas, ó, primeiro o texto, né? O que é? A gente faz perguntas para o texto, tá? O que? O que está escrito, é simples assim. Por exemplo, se ler lá na oração do Pai Nosso, não está escrito venha a nós o teu reino. Então, primeiro a gente tem que ler o negócio assim no português. Primeiro ler, né? Observar correto. Não colocar palavras onde não tem e nem tirar palavras onde tem. Então, assim, a coisa mais básica do mundo é isso que a gente tem que fazer. É o básico, é o simples. Ler. Então, primeira coisa, o que está escrito, né? Aí eu dei esses exemplos aqui, ó, de Isaías 57, 21, eu acho que vale a pena a gente pegar novamente, né? Esse texto aí, quem tiver principalmente aquela versão Almeida corrigida, 57, 21. Que a gente, vocês lembram que a gente não mudou absolutamente nada do texto, não colocamos nenhuma palavra e nem tiramos, e a gente deu sentidos diferentes? Lembra, Pati? Verdade. Né? Rebeca, você pode ler? Consegue ler? Aham. Os ímpios, diz meu Deus, não tem paz. 57, 20. E 21, Tá totalmente Meu diferente. também. porque é outra versão, né? Outras versões. Como tá de vocês? Para os pecadores nunca haverá paz, diz o meu Deus. Sim, aí já tá mais simplificado. E a sua, Rayane? Não há segurança para esses pecadores, o meu Deus falou. Tá. Ó, você vê que essas versões elas já estão mais simples, mais explicadas, por assim dizer. Aí você pega uma mais arcaica, né? Que é da Rebeca. Rebeca acho que pegou lá do Moisés, essa daí. Foi a avó dela que deu essa Bíblia. Pronto, tá vendo? Cousa, ao invés de coisa. Cousa, né? Cousa, né? Rebeca nem casou, já tá com a Bíblia hoje. Né? Deve estar aí concupiscência, mancebo, essas palavras assim, né? Com certeza, tá. Então, olha só como as versões elas já ajudam a gente, as mais simplificadas. Mas eu peguei essa de propósito porque ela não fica tão clara quando a gente não respeita a pontuação, né? Não sei se vocês... Lê de novo, Rebeca, pra gente. Não, agora eu tô com vergonha. Não, é normal, velho. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Tá, o que vocês estão entendendo nessa versão aqui, sem buscar o que vocês leram na de vocês? O que a gente entendeu Sim. é que as pessoas erradas não vão ter paz. Tá, mas você tá tirando essa conclusão porque você já... Não, ela leu Entendeu? isso, não foi? Né? Você leu. Se eu fosse falar, eu explicaria assim, que os ímpios estão dizendo que o Deus deles está falando que ninguém vai ter paz. Eu também pensei Se eu ouvindo isso, não tendo estudado, eu ia interpretar exatamente isso. Os ímpios. Olha só. Os ímpios não terão Tem que ser. não tem paz. Então eu vou... O Senhor diz que os ímpios não vão ter paz. Então deixa eu ler aqui para vocês perceberem, ó. Não é. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Nossa, aí ficou, você tá falando que Deus que não tem paz, né? como é que Você é. falou que Deus não tem É paz. isso. Mas é isso? Mas é Tá escrito aqui. Gente, Então, Deus não vai ter paz, não. Você tá falando dos ímpios? Não, ó, tá aqui, ó. Eu não tô colocando nenhuma palavra, tirando nenhuma. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Os ímpios. Cadê a sua lição? Passa, Isa, passa aqui, ó. os ímpios.
Segura aí, segura. Deus tá falando pros ímpios não Não, aceitarem. Lê rapidinho, vão passando. Coisa rápida. Não lê aqui, ó, na minha. Lê na minha. Vamos lá. Mas eu não. A sua é igual a de Rebeca? Acho que é. É igual, é igual. Vamos lá, lê aí. Vai pra ler, meu povo. Vocês estão passando sem ler? Tá aqui, tipo... Na sua, tá? É que, tipo assim... Como O meu também tem aspas. O meu não tem, não. É? Vamos Só lá. tem o telefone. É isso aí, ó. Vamos lá. Tem aspas. Como que será? Isso. Lê e passa aí, vão lendo. Não vai. 21. Agora entendi. Por que sua versão tá assim? Não entendi. Então, calma aí, vamos ver, ué. D tem vírgulas. A nossa da... A minha é igual a dela. É. Nossa, bateu. Tá, não, então, ó, o que eu fiz aqui? Eu vou ler novamente, tá? Ler novamente. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Tá falando dos ímpios. Agora. Porque tem o acento circunflexo. Não, Não é não? por conta disso. A gramática agora. Exatamente, é a gramática. É a coisa mais básica que eu tô chamando a Porque atenção. tipo, você tá falando os ímpios tem com o acento circunflexo. Eu tô falando dele. Mas vocês perceberam? Da primeira vez você leu Mas errado. conforme a nova regra ortográfica, não tem mais acento circunflexo. Olha, ó. Plural tem. Não tem mais. Olha a briga. Tiraram tá. Não, mas não é. Vamos lá. Não é. Ó, não é a questão da acento, dos acentos, não. É a questão da pontuação. Então, assim, eu não tirei nem coloquei nenhuma palavra. Eu só não respeitei as vírgulas. Os ímpios, vírgula, diz o meu Deus, vírgula, não tem paz. Aqui está claro. Deus está dizendo que os ímpios não terão paz, ou não têm paz. Se eu não respeito a vírgula ou as vírgulas, aí eu posso mudar o significado. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Aí eu estou dizendo, afirmando com essa leitura que os ímpios estão dizendo que Deus não tem paz. Por que eu peguei isso aqui? Vocês perceberam que nem tirando e nem colocando nenhuma palavra, eu posso mudar o sentido, né? Então, assim, a coisa mais básica, ler corretamente, respeitando pontos e vírgulas. Coisa mais básica, né? É a primeira pergunta que a gente faz. O que está escrito? Então, então. E tem pressa, então. Né, você vai lendo atropelado e tal. É por isso que a Bíblia precisa. O mais básico é ler corretamente, tá? A primeira pergunta, então tá. Já sabemos o que está escrito lá. Quem escreveu? Qual o contexto, né? Imediato. Então, quem foi que escreveu? O autor. Quem foi o fulano que escreveu? A gente descobre quem escreveu. Por que escreveu? Qual o contexto maior? Por que ele escreveu isso? Por que Paulo falou aos filipenses para eles tomarem tal atitude, isso? Por quê? Né? Então a gente precisa ir perguntando e respondendo, tá? Essas perguntas. Quando escreveu? Qual a época, o período da história bíblica que isso foi escrito? Isso é importante. Quando a gente vai estudar, a gente percebe que dependendo da data, a gente consegue compreender melhor ou não, ou entra em conflito, né? Então, quando escreveu, onde escreveu? Geografia bíblica. Daqui a pouco a gente vai ver. Geografia, não é possível que geografia nem de Deus, eu acho que não é. Alguns estão pensando, né? Mas, assim, a geografia, ela é importante para entender alguns textos bíblicos. Eu vou pegar um texto aqui. Eu não expliquei para vocês, né? Essa questão de geografia. Tá? Expliquei? Então... Bom, então vocês já sabem que, de fato, né? Olha como faz diferença. A questão da geografia mesmo. Como a cultura bíblica. Então, assim, como que eles viviam? Por que isso foi falado? E aí a gente faz essa separação. Não, a questão cultural é por isso que foi falado isso. Para nós hoje não tem sentido. Tá? O significado nós sabemos, mas não faz mais sentido. Como, por exemplo, o tal do ósculo, o tal do véu, entre outras coisas mais. Né? A gente chama de... são documentos casuais, orientações casuais. É aquele caso específico que tinha lá, o apóstolo Paulo, ou quem quer que seja, deu uma orientação específica para aquele caso. Aquilo não pode ser uma regra, não pode ser uma doutrina para todos os cristãos em todos os tempos. Tá? Então a gente precisa atentar para todas essas questões aí. Opa, deixa eu pegar aqui. Vamos lá, só para dar um exemplozinho. Acho que eu vou passar isso aqui, né? Isso aqui também vou passar, né? Depois eu passo para vocês no...
Se que alguém tá contigo no erro. Eu tô na seguindo. As novinhas ainda, a gente já tá... Não, mas isso aqui é uma historinha bem interessante, mas eu passo. Você quer ler, filho? Quer ler? Quer ler? Ah, não tá também não? Minha nossa. Então vamos lá, todo mundo tem visão, né? Ó, observação, interpretação e aplicação, esses são os passos. É uma brincadeirinha? É, mas olha só. E aí, irmão, beleza? Vamos jogar uma bolinha? Vou não, Jesus, ele condenou o futebol. Fala besteira, deixa de bitolagem. Vou te provar a Bíblia. João 21:6, ele mandou jogar a rede no mar. Mateus 7:5, mandou tirar a trave. Lucas 18:6 e ainda chamou o juiz de injusto. Então, assim, é uma brincadeira, claro. Mas percebe como foi pensado versículos sem o contexto e ele deu a interpretação e o significado que ele bem entendeu? Que muitas vezes é isso que acontece. Né? Você vê muitas vezes pregadores ou alguém pregando texto, citando texto, fora do contexto. É pensado. Né? Você tira de uma fala, você tira uma frase. Isso é muito feito nas redes sociais, né? Tipo, acontece muito com essa igreja que prega prosperidade, eu acho, né? Quem vai pregando uma coisa, vai colocando em outro lugar. Também. Mas a gente vê isso muito, assim, com muita frequência, as pessoas citando textos, muitas vezes que não faz parte de um contexto, de um significado. E se você tira naquela fala maior, eu posso dar um outro significado para aquela frase. Dentro do contexto, eu não consigo colocar aquele sentido, mas fora do contexto, só a frase recortada, aí eu consigo dar a interpretação que eu quiser, que no caso é aqui, ó, né? Vamos lá, mais para frente. Só uma recapitulação. Pronto, você falou da teologia da prosperidade, Rainha, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando é pego só esse texto aqui, o que é que falam depois dessa frase, depois desse versículo? Vocês lembram? Já ouviram? Já? E o que é falado? Né? Geralmente quando você pega uma coisa que é meio impossível, aí você, não, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas sempre no positivo, né? Você pode triunfar, vencer. Comprar, vou conseguir vencer, vou conseguir passar, né? Estou desempregado, eu posso arrumar um emprego porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou doente, eu posso receber a cura porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sempre assim. Né? Sempre nessa questão positiva, né? Mas o que o apóstolo Paulo, que escreveu isso aqui, ele está dizendo num contexto maior, porque a gente pegou o verso 13. A gente está falando de um capítulo todo. Paulo está dizendo, eu sei passar fome, inclusive. Percebe que num contexto completo a gente não consegue afirmar quando a gente pega só pinça uma frasinha. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa ler ela completa. E o que é ler completa? No mínimo o capítulo. O ideal seria o livro todo, para entender. Mais do que o livro, entender, por exemplo, se é Novo Testamento, a ideia e os conceitos do Novo Testamento. Se é Antigo Testamento, piorou. Né? Porque o que é pego do Antigo Testamento, muitas pregações, elas são baseadas no Antigo Testamento. Qual é o problema? É que muita coisa ali foi direcionada para os judeus debaixo de uma antiga aliança e não cabe mais para nós. Nós não somos discípulos de Moisés, somos discípulos de Jesus. Então, muito texto que é comportamento, muito mandamento, que no Antigo Testamento era válido porque havia uma aliança de Deus, um propósito de Deus, uma pedagogia de Deus, com um povo específico, a guarda do sábado, por exemplo. Ou não comer alguns alimentos. Né? Enfim, uma série de conceitos também. Essa ideia de consagração, né, que a gente tem que consagrar isso ou consagrar aquilo, isso é tudo do Antigo Testamento, não cabe mais para nós hoje. Depois a gente vai descobrir o porquê. Mas muito cuidado quando lerem o Antigo Testamento, a gente precisa fazer o link com o Novo. O Antigo Testamento precisa passar pelo filtro do Novo Testamento. Jesus, ele falou assim, vocês vão ouvir o que os antigos disseram, assim, assim, assado, eu porém vos digo. Não é que Jesus estava invalidando o que estava errado, só que ele estava ressignificando aquilo. Então nós somos, como cristãos, guiados pela revelação do Novo Testamento. Nós vivemos, né, na relação com Deus, debaixo dessa aliança do Novo Testamento, no sangue de Cristo. Então, muito cuidado, senão a gente vai cometer um monte de erro aí. Vamos lá mais um pouquinho, acho que isso aqui não vou falar. Eu dei esse exemplo essa semana, pastor, que eu falei assim, eu tenho que ir trabalhar, eu não queria, né? Eu falei, posso todas as coisas que eu vou aguentar aquele povo na linha. Aí ficou fácil, né? Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, deixa eu ver isso aqui. Ó, pronto aqui a geografia, lembra? Ó?
Vocês lembram, né? Quem tava, lembra. Para quem não tava, então deixa eu falar, acho que vale a pena, né? O trem aqui não tá funcionando, né? Só funciona na parede, não funciona aqui na coisa. Bom, aqui, ó. Ah, não, o texto, tem que pegar o texto para fazer sentido. Mateus capítulo 20, verso 29 e Lucas 18, 35. Eu não lembro dessa parte. Não Eu lembra? acho que a gente chegou aí, não. Não? Falando aquele A anterior. Rebeca que falou que chegou, é por A isso que gente eu... tava lembrando. Será que eu sei? A Acho que revelação. Você comentou alguma coisa naquela parte do... Ah, tá. Você comentou alguma coisa que a gente chegou Uhum. Acho que você mostrou a imagem do planeta, a Rebeca falou aí. Se foi revelado aí no sonho, né, Rebeca? E a aula de hoje, né? Vai saber. Ah, então vamos lá. Fiquei mais animado, então o conteúdo é novo. Vamos nós, ó. Mateus capítulo 20, verso 29. Alguém pode ler? Eu abri Lucas. Eu também abri Lucas. Tá, então segura aí. Quem achou Mateus? Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. Sim. Tudo bem. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão. E Lucas? Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. É isso? 18? É, isso aí. Quem é que tá certo? Jesus estava entrando ou estava saindo? O seu tá entrando? Chegando. O seu tá diferente, filho? Meio termo. Hã? Meio termo. O seu? Ah, tava no meio do caminho? Do seu cavalo? Não, o Mateus disse que estava no meio do caminho. Lê aí, Matheus, a sua versão. Não, ali, em Mateus tá... Não tem diferença. Dependendo das versões, a declaração é: um diz que Jesus estava Mateus entrando estava saindo. e outro A diz minha fala que ele estava deixando Sim. a cidade. O seu saindo. Mateus. também. É, mas saindo. É, saindo e deixando esse nome. Sim. Não, a Não, o meu questão. tá chegando aqui. O meu tá chegando. Mas o seu é de Lucas. Isso, então. Essas passagens, elas são paralelas, estão contando o mesmo fato. Aí, percebam que não parece uma contradição? Quem é que está certo? Está entrando ou está saindo? Será que não há erro na Bíblia? Né? Agora, olha quando a gente entende a geografia. Veja bem, aqui, ó, vocês estão percebendo que são ruínas, né? Tipo aqui, ó, são ruínas de construção, né? Aqui já não, prédios e casas e tal. E aqui, ó, tem uma estrada, né? Tem uma avenida, enfim. E aí o que acontece? Um dos evangelistas, Mateus, né, que disse que ele estava entrando, é isso? Mateus. Saindo. Mateus estava saindo. Então Mateus se referia, porque aqui é a cidade de Jericó. Só que essa é Jericó nova e essa é Jericó antiga. Essa Jericó antiga aqui são as ruínas. Lembra que Deus destruiu lá Jericó, que ficaram rodeando em torno dela? Né? E aí tal. Que ela nunca mais seria construída. Foi uma profecia bíblica. Deus disse: nunca mais vai ser construída essa Jericó, porque foi amaldiçoada. E de fato, nunca mais na história foi construída. Mas ficaram as ruínas aqui. Só construíram ao lado uma outra Jericó. Nos tempos de Jesus, era isso aqui, né? Então o que acontece? Mateus, ele estava falando o quê? Jesus estava saindo de Jericó. Estava errado? Não, ele estava se referindo a essa Jericó antiga. Aí outro diz: mas Jesus estava entrando em Jericó. Estava errado? Não, porque ele estava entrando na Jericó, a nova. E quem estava à beira do caminho? O César. Quantos cegos? Na minha dá 1. Na minha tá 2. E agora, quem é que não estava enxergando direito isso aí? Meu Deus. Quem escreveu também era meio seguido. Então, né? Perceberam como vai surgindo dificuldades? E se a gente não tiver as informações corretas, a gente fala: meu, como que eu resolvo isso aqui? A maioria resolve no chute. Vai chutando, vai inventando, eu acho, eu sinto, Deus me tocou no coração. Não é assim que a gente lida com a Bíblia. Primeira coisa, ó, tá vendo como o conhecimento da geografia já resolve parte, né, do problema do texto? Então a gente sabe, saindo e entrando não tem problema, porque um estava se referindo a uma Jericó e outra a outra. Agora a questão do cego. Um tem um e o outro tem 2. E agora? Né? A pergunta é: quem não estava enxergando direito aí? Só que quando diz que tem um cego, dá o nome dele, que é o Bartimeu. O outro, quando fala os 2 cegos, são os 2 cegos. Tinha 2... Diga. Mas depois do versículo 29 falam que é 2. De Mateus. Não no versículo Lucas 18, mas depois do Mateus fala: 2 cegos estavam sentados à beira. Sim, Fran, mas é isso que a gente está pegando. Um relato diz que é um. Que é De Lucas Isso. falando. Entendeu? Um texto, um evangelista diz que é um, o outro diz que são 2. Um diz que está entrando, outro diz que está saindo. Né? E aí, como que a gente também resolve isso? Parece ser uma contradição. E aí a gente conhece a cultura, o porquê que um falou um e o outro falou 2.
Um falou um porque estava destacando o mais conhecido na cidade, que era esse Timeu, né? Ou melhor, Timeu, né? Ou Bartimeu, melhor dizendo. Bartimeu, é isso o nome dele? É Bartimeu. No de Mateus não fala o nome, né? Não, quem fala que um, né? Quem cita um. Isso, porque cita dois. Quem cita dois não destaca o Bartimeu, tá? Quem fala um, destaca o Bartimeu, porque era o mais conhecido. Então ele destacou. O que eu quero mostrar para vocês é que os escritores, principalmente dos evangelhos, então a gente está falando de evangelhos, a gente precisa ter algumas regras, que nem sempre se aplica a outras cartas, por exemplo, outros livros do Novo Testamento, né? Então os evangelhos, a gente tem 3 evangelhos que são semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas. Eles são chamados de sinóticos, sob o mesmo olhar. Eles têm semelhanças entre si, só que essas semelhanças também têm diferenças. Então um completa o outro. Qual que é a regra para ler os evangelhos? Quando a gente lê Mateus, por exemplo, tem essa mesma passagem em Marcos ou em Lucas, então nós vamos ler também, porque eles vão se complementarem. Eles vão, né, trazer... Porque um está descrevendo o que ele acha importante destacar. Se eu pegar aqui quatro de vocês aqui, se vocês presenciarem um acidente aqui, Cada um vai falar de uma forma. vai, não é? Não tem lá o relatório que tem que preencher, né? E aí o que acontece? Todos estão falando sobre o mesmo evento, todos estão falando a verdade, só que por um motivo ou por outro, cada indivíduo tem um olhar, ele vai destacar aquilo que lhe chamou mais atenção. Por exemplo, o Evangelho de Lucas, exato, o Evangelho de Lucas, ele detalha muito as questões de enfermidade. Ele detalha, a enfermidade era assim, era assado, ele detalha, ele era um médico. Então, para ele, isso chamava muita atenção. As enfermidades, ele descrevia, ele tinha muito conhecimento, era um médico. Já os outros não eram, não tinham esse conhecimento. Então, percebo que os relatos, eles dependem muito do autor, e conhecendo o autor, lembra da pergunta lá atrás? Quem escreveu? Isso faz diferença? Vai fazer. Não, talvez uma informação, uma pergunta respondida não faça tanta diferença, mas todas elas juntas, aí vão fazer. Porque a gente pergunta, responde, pergunta, responde. Então, é um cenário montado, né? A Bíblia a gente precisa ler dessa forma. De uma forma mais abrangente, mais completa, nesse olhar mais alargado, tá? Então, a gente percebe que a geografia ajuda sim, a cultura ajuda sim, né? Fala, mas e André, e aí que não está escrito na Bíblia? Onde eu busco? Aí vamos buscar nos livros, nos comentários. Não tem exercício fácil, amado, para ler a Bíblia corretamente, interpretá-la corretamente, né? Porque alguns irmãos, eles espiritualizam tudo, né? Então, tipo assim, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo, né? Ele fecha o olho, tá? Aponta aqui, não, isso aqui não, tá muito duro, deixa eu ver de novo. Com aquela caixinha da promessa, né? É, exato, né? É um versículo aqui. Por aqui tinha também? Tinha, isso aí foi uma febre, né? Num tempo. Na minha casa, então a gente usava todo dia que sair de casa. Eu falava que só faltava o papagaio, né? Pra pegar lá, porque eu não sei. Em São Paulo tinha, no centro assim, tinha tipo um papagaio, um louro, sei que coisa que era, e tocava a musiquinha, a pessoa dava um dinheiro, ele lá e pegava uma mensagem assim, né? Era bem engraçado. Bom Dia e Companhia tinha também. Exato, pronto. Olha a cultura, né? Oh, que coisa boa. Então, assim, não é assim que a gente lida com a Bíblia. A gente não resolve na oração essas questões. Você quer ler alguma coisa, filho? Quer ler alguma coisa? Não? Então, tá dando risada. Você está imaginando, lembrando de alguma coisa aí, né? Pode falar, pode ir. Não tem problema não. Se quiser sentar aqui também, meu filho, dar aula, pode ficar à vontade. Vamos lá, então. Continuar, tá? Ai, meu pai, é revisão, né? Isso aqui eu não falei então, né? Já que eu não falei da geografia. Aqui a cultura, ó. Vamos ler o texto 2 Coríntios 2, 14, 16? É só para exemplificar, tá? Mostrar para vocês como de fato geografia, cultura, tudo isso faz a diferença para a compreensão bíblica, tá? 2 Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 16. Aí, aqui a gente não fala 2 Coríntios. Eu sou intérprete, eu não vou falar nada. Mas é bom saber, né? Vai que você fala alguma hora. Sim, verdade. Né? É 2 Coríntios, não é segundo. Porque uma carta? É segunda. Aqui é a segunda carta. É, Eu sempre falei no feminino. é. Faço no Corinthians. Eu falando do Corinthians 2. E Cruzeiro 1, né? Foi o jogo? E se for Samuel, por exemplo, Paty? 2 Coríntios. Hã?
2 Coríntios. 2 Coríntios. Se for Samuel, o Antigo Testamento no caso, ou Crônicas, como fala? Eu acho que normalmente eu falo no feminino. Também, né? Então, aí não é. Aí é masculino, né? É masculino. É uma regra muito, muito simples. No Antigo Testamento, masculino. Gênero, né? E no Novo Testamento, sempre feminino. Por quê? É livro. Primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas. Novo Testamento, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, primeiras... Então, no velho é masculino. Masculino. E no Deixa eu novo, botar isso aqui, então. né, é uma regrinha bem, acho que bem É simples. porque no velho é livro e no novo É é carta. carta. Exato. Né? Então, Não sabia. bom, né? Os detalhezinhos, são os detalhezinhos, mas já que a gente está estudando, eu acho interessante a gente, de fato, né? Falar corretamente, expressar corretamente, né? Para quem prega, para quem fala, dá credibilidade. Né? Não é ruim vocês ouvirem uma pessoa assim, tipo, falar tudo, pronunciar errado, não respeitar verbo. Não passa uma certa assim, poxa, será que essa pessoa sabe o que ela está falando? Que nem falar direito, nem se pronunciar direito, né? Eu sei que a gente tem nossas dificuldades na língua portuguesa, eu, embora professor também tenho, né? Não tive lá aquela formação na base, né? Depois que a gente vai estudando um pouco melhor, mas assim, é bom, né? O máximo que a gente puder pronunciar certo, falar certo, né? E tal. Vamos abrir as nossas Bíblias. A gente só tem uma Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia. Né? Nós não temos mais de uma Bíblia, só temos uma. Mas vamos lá. Alguém pode ler? 14 ao 16, capítulo 2, verso 14 ao 16. Não vale nota? Pode ler. Não estou com medo de ler agora, né? Respeitando pontos e vírgulas. Pode ler, Mateus, por favor. Mas graças a Deus, que sempre conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade como homens enviados por Deus. Sim. Lendo assim, ó, dessa forma, né? Superficial e tal. Vocês conseguem ter a ideia do que o texto quer passar? Qual é a mensagem que a gente tem aí? Não, né? Então, que bom que vocês falaram. Porque qual que é a primeira postura? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Nós não devemos interpretar a Bíblia baseado no que nós achamos. Isso é muito perigoso. E a maioria de nós faz isso. Eu acho que é isso. Não, nós precisamos ter a convicção, a certeza. E por que a gente chegou naquela conclusão? Então, a gente não deve lidar com a Bíblia dessa forma, eu acho que é isso. Eu sinto que é isso. Né? Se a gente ouviu alguém falando, pregando, ensinando, aí tudo bem. Né? Eu aprendi lá, eu aprendi dessa forma, eu concluo dessa forma. E cabe ainda, inclusive, a gente refletir se de fato aquilo que a gente ouviu lá atrás, se de fato faz sentido. Porque é possível que alguém lá atrás falou alguma coisa que não fazia sentido. E a gente reproduziu isso, de repente, a vida toda. Né? Um dia um rapaz falou para mim, que eu falei, não é bem assim. Ele falou, não, mas não sei quantos anos é assim que é. Eu falei, então, só tem muitos anos que isso é errado. O tempo não valida as coisas. Né? O tempo simplesmente denuncia que muito tempo a gente carregou aquilo de uma forma inadequada. Então a gente também não pode usar o tempo, mas enfim. Você acha que é muito diferente a explicação, por exemplo, de uma igreja para outra? Tipo, que nem eu estava lendo a Bíblia, eu li ela toda. E o Novo Testamento eu sempre colocava num pastor que era da Adventista. E eu ia, tipo, anotando conforme ele ia explicando. Né? Então tem diferença? Nesse caso, é impossível não ter diferença. Porque primeiro que é uma igreja totalmente exclusivista, né? Então eles não são considerados nem igreja cristã evangélica. Considerado uma seita. Então, assim, a teologia, fato que vai ser totalmente discrepante. Aprendi errado. Pode ser que pode ser não, de fato. As seitas, não é que 100% do que se fala, mesmo porque utiliza a Bíblia. Então, muita coisa, né, tá correto. Só que quando você pega, por exemplo, esses movimentos, que a gente chama de movimento religioso, filho, só tira aquele trenzinho ali para a irmã Gorete não sair correndo. Não morde, né, mas... Não, então tá bom. Isso.
Então, assim, o grande problema é essas referências. A gente precisa ter muito cuidado, né? Porque, por exemplo, nós temos um cidadão aí, um ensinador, excelente ensinador. O cara tem uma formação excepcional, como poucos têm no Brasil, inclusive teólogos, né? O cara é fantástico. Só que ele é da Adventista. Sendo da Adventista, ele tem teologia lá que não é correto. Não é. Nenhuma igreja protestante vai... Tanto é que eles são exclusivos, né? Não tem diálogo nenhum. Então é muito complicado. Agora, de igreja para igreja, por exemplo, você pega uma batista, uma assembleia, uma presbiteriana, uma metodista, Jesus foi ali e já volta, tem um monte, né? É possível que tenha pequenas diferenças. Aí depende muito, né, qual é o olhar que se está tendo a respeito do texto e tal, da doutrina lá. Mas não pode ter uma coisa que um fale e outro desfale. Aí alguém está errado. Né? Porque, assim, por exemplo, a gente vai ver as parábolas. Como que a gente interpreta as parábolas? As parábolas não tem... Jesus não quis ensinar um monte de coisa numa parábola. É só uma coisa. O ensino é direcionado, é único. Ah, mas eu ouvi alguém explicando essa parábola e ele deu essa interpretação. Outro essa e deu outra interpretação. Então um deles está errado. Os dois, né? Vai saber. Então a gente precisa ter muito cuidado. Como muitos que pregam nas igrejas, em muitas igrejas, eles não têm formação teológica, não é exigido, que eu acho isso uma imprudência, né? A pregação é para todo mundo? Não é, mas a evangelização sim, a pregação não. Porque a pregação é a exposição e a explicação do texto bíblico. Quem tem condição de fazer isso? Aquele que se aplica a isso. Então, infelizmente, as nossas igrejas, elas abrem um púlpito para muitas pessoas. Isso para mim é uma imprudência, é uma irresponsabilidade. É possível que o irmão pregue alguma coisa certa? É. Mas é possível que ele também pregue um monte de coisa equivocada. Mesmo porque não teve, né, a aplicação necessária. Até quem estuda ainda está passível de errar alguma coisa. A gente aceita só na igreja, né, esse perfil de pessoas que não se dedicam ao que fazem. Porque em nenhuma área da nossa vida a gente aceita isso. Você vai fazer um transplante de coração, por exemplo. A primeira coisa é, quem é que vai fazer esse negócio? Será que, né? O cara manja do negócio? É o meu coração. Aí a gente chega lá e fala, quem é que vai? Quem é o doutor? Fala, esse aqui, ó. Aí olha assim, mas é cirurgião? Não, é um açougueiro, né? Ele faz uns 10 anos que trabalha no açougue. Ele conhece de órgão, essas coisas. Você fala, não, jamais, não vai não. Porque quem cuida da nossa alma, pregando a palavra, a gente não exige, não tem exigência. Sincero, verdadeiro, é crente, isso basta? Não basta, mano. Não basta. Né? Na música a gente não aceita isso. Vai o irmão lá cantar totalmente estoado, aquela voz de taquara rachada, igual eu. Eu canto, a igreja treme, não é de poder, nervoso, totalmente desafinado, né? O irmão tocando lá tudo, as notas tudo errado, a gente já fica, que negócio estranho, fica desarmonioso, a gente não se agrada, a gente nem aceita nesse sentido. Tá certo, não tá errado, né? Porque a gente está fazendo, primeira coisa, é algo que diz respeito a Deus. Tem alguma passagem na Bíblia que fala que tem que ter ordem, decência? Sim, 1 Coríntios 14. Paulo diz do culto, né? A respeito do culto, a liturgia do culto. A gente fazer tudo com ordem e decência. Tem que ser. Tem que fazer com prudência, tem que fazer com perícia. Os obreiros precisam ser pessoas, assim, peritas no que fazem. É perito. Coisa que eu acho engraçada, né? Sempre que a gente faz dar errado, eles falam, não, tudo bem, é pra Deus. É pra Deus, vai de qualquer jeito. Já que é pra Deus, devia ser uma ordem. Exatamente. Ah, irmão, eu não estudei, não tive tempo de ler a palavra não, mas vamos abrir aqui que Deus vai falar com a gente, né? Então a gente tem essas posturas que isso é, assim, é inaceitável, amados. É pra Deus. É pro reino de Deus. Diz respeito a pessoas, a gente está declarando, a gente está falando em nome de Deus. Embora Deus não está aprovando nada daquilo. Mas a gente está, né? Tipo assim, a gente fala e Deus disse, eu nunca disse isso, hein? Aí é por tua conta e risco, que Deus não se responsabiliza. Deus, ele vela sobre a sua palavra, no que ele diz, não o que nós falamos. Então, talvez, pelo fato de muitos de nós falarmos um monte de coisa que Deus nunca disse, talvez seja o motivo de muitas pessoas não serem nutridas espiritualmente de fato e amadurecidas. Passa anos e anos ouvindo um monte de pregação todo dia,
é música, é pregação, e nunca são alimentadas, transformadas, amadurecidas, libertas. Por que será? A palavra de Deus não pode ser tão ineficaz assim. É que talvez nós falamos em nome de Deus, usamos a Bíblia, né, fora do contexto, e a gente gera o pretexto que a gente quer. Então Deus não se responsabiliza, simplesmente também isso. Tem muita pregação que é pra amaciar o ego, tipo assim, não fala o que a Bíblia realmente está querendo dizer, fala só pra você se sentir aliviado, pra você se sentir mais calmo. Sim, é preciso expor, é exposição, né? É explicação, é hermenêutica, é explicar o texto, é isso. Observa o texto, interpreta o texto, expõe o texto, aplica o texto, né? Então é uma coisa assim bem básica. Mas enfim, enrolei, é isso que a gente tem que falar aqui, né? Eu quero entender isso aqui. Como que Isso, o que você quer entender aí, Fran, especificamente? Esse versículo, do 14 ao 16 aqui. Tá, esse negócio de cheiro de Cristo, cheiro para a morte, cheiro para a vida, talvez isso no texto seja mais assim, né? O que é esse negócio de cheiro para a morte, cheiro para a vida? Talvez nesse texto todo aí, isso é o que fica mais confuso. Aí é por isso que eu trouxe essa imagem aqui, ó. Isso aqui, cultura. A gente está buscando na cultura. Eu não sei se dá para enxergar aí, mas aqui é uma biga romana. Aquele carro que os cavalos puxavam, né? Os cavalos aqui. Aqui está o soldado voltando da guerra, uma trombeta aqui e tal. E deixa eu ver se eu enxergo. Tem uns escravos aí sendo arrastados. Que nem eu estou enxergando aqui, mas tem. Tem, na arte tem, né? Mas enfim, é uma biga. Soldado romano, acho que é aquele escravo. Bom, em algum lugar tem um escravo aí. Mas aqui ele retrata, né, porque aqui é uma imagem, uma pintura ou escultura, não me recordo, dessa época. E o que acontecia quando os romanos voltavam da guerra? Na época de Paulo, quem era o império vigente no mundo era Roma. Né? É por isso que Paulo, inclusive, usa muitos elementos e figuras romanas para comunicar o que ele queria. Muitos dos públicos lá, aos romanos, por exemplo, enfim, quase todas as culturas lá eram influenciadas por Roma, era o império vigente, né? E aí o que acontece? Quando os soldados voltavam de uma guerra, eles traziam escravos, eles entravam em Roma, eles eram recebidos pela população com festa, e jogavam, né, os perfumes lá, os aromas neles, né, como se fosse uma recepção. A gente não tem os nossos, né, uma recepção e tal. E aí o que acontece? Só que eram trazidos escravos. Esses escravos, eles eram trazidos, inclusive, muitos deles para serem mortos. Alguns, de fato, para ser escravizados, né, usados lá para mão de obra, e outros eram mortos mesmo, para dar exemplo mesmo. Quem é o imperador aqui é César, quem manda aqui nesse mundo é Roma. Eles faziam isso. Só que esses ungüentos, esses perfumes, eram jogados, respingavam nos soldados, né, celebrando que eles tinham vindo da guerra vivos, então era um cheiro para a vida, e os escravos também, né, de alguma maneira, era o perfume respingava neles, só que era cheiro para a morte, porque eles iam morrer. E aí Paulo diz, para nós somos o bom cheiro de Cristo. Aqueles que são vitoriosos, cheiro para a vida. Os que não são, os que recusam, inclusive, o Evangelho, cheiro para a morte. Então a nossa mensagem e a nossa vida trazendo Cristo vai gerar esses dois resultados. Então perceba que quando a gente busca na cultura, a gente consegue elucidar também alguns textos bíblicos. É só um exemplo, geografia, cultura, a gente vai pegando essas informações extra-bíblicas que a gente fala para entender o texto bíblico. Por quê? Porque foi escrito dentro de uma cultura. Esse que é o ponto da Bíblia. Para os primeiros escritores, isso aqui não era necessário. Eles entendiam isso. Não precisa dessa interpretação que a gente precisa. Não precisa dessas informações. Eles viviam isso, era a vida comum deles. Então não tinha nenhuma dificuldade para interpretar. É a gente que tem, né? A gente está em outra cultura, em outro tempo, outra língua e tudo mais. Ó, bem semelhante também aqui, ó. 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Tá? Eu coloquei aqui como problema da distância cultural, né? Esse é o grande problema, um dos grandes problemas que a gente tem quando lê o texto bíblico, é porque foi escrito dentro de uma cultura. Ou seja, só faz sentido naquela cultura, aquela fala, aquela frase. Vocês já ouviram falar, a Renata que falou lá no nosso encontro lá com surdos, sobre, só que ela usou outro termo, né? Não foi expressão idiomática. Agora esqueci que ela usou lá. Lembra que ela deu? Lembro que ela usou até do vaso, né? Foi também, do vaso? Ela usou do vaso. Isso. É que ela falou outro termo, até falei para ela. Eu falei, ó, na teologia a gente trata isso aqui como expressão idiomática.
quer dizer, só faz sentido naquele idioma. Eu vou passar umas figuras para vocês depois aqui. Não lembro qual foi que ela usou. Mas essa questão, expressão idiomática, né? Só faz sentido naquela cultura. Aí falam, André, mas não foi traduzido, por que não colocaram na nossa cultura? Aí a gente vê que tem versões e versões diferentes, umas ajudam, outras nem tanto. Porque o critério de quem traduziu a Bíblia foi diferente. O critério de um, por exemplo, é pegar uma palavra equivalente no idioma. E aí ele traduziu. O outro usou um critério que é assim, ó, é conceito por conceito. Então, qual é a palavra que expressa o melhor conceito dessa palavra aqui do hebraico ou do grego? Então, percebe que são os critérios na tradução que é diferente? E é por isso que a gente tem versão mais simples, né? A gente entende bem mais fácil, e outra já nem tanto. Mas os dois estão corretos, interpretaram. Só que critérios diferentes. Né? As mais modernas, as mais simplificadas são melhores. Mesmo assim, ainda, em muitos casos, não chega exatamente no significado do texto bíblico. Porque a gente está falando de dois idiomas mais ricos da história humana, que é o hebraico e o grego, no Antigo e Novo Testamento. Não é só o português, qualquer idioma que a Bíblia for traduzido ainda deixa a desejar. Né? Porque são conceitos assim... Meu, vocês não têm noção de como é rico cada expressão nesses idiomas. Uma coisa fantástica. Eu gosto muito da etimologia da palavra, né? Quando ela foi criada, por que ela foi criada? E aí a gente tem o quê? A evolução das palavras também. Tipo assim, sei lá, 50 anos atrás, na nossa língua portuguesa, o que tinha um significado já não tem mais o mesmo. A língua é viva, né? Ela vai tendo conotações. Ela teve uma denotação quando ela foi criada. Isso aqui é português, tá? Português, é a língua portuguesa. Quem passou pela escola, quem está passando, né? Vai lembrar aí o sentido denotativo e conotativo. Vocês lembram? Não? Enemzinho tá chegando aí para quem vai. Não, né? A palavra, quando ela foi criada, ela tinha um significado. A gente chama isso de denotação da palavra. Aí ela passou a ter outro significado, porque é vivo, né? E aí a gente chama de conotação da palavra, tá? Dá um exemplo, mordomia. Se eu falar para vocês assim, Mateus vive numa mordomia, o que vocês vão entender? Que vive na vida boa. É, bem bom. Vida boa. Será que eles têm razão, Mateus? Uma mordomia. Só que quando a gente vai estudar, de fato, teologia, a gente tem uma disciplina chamada de mordomia cristã. O que isso vai falar? Sobre o serviço cristão. Porque a gente está se referindo ao mordomo. O mordomo não vivia no bem bom, pelo contrário, era ele que servia o povo na casa. Mas a palavra mordomia, é a mesma palavra, só que dependendo, né, de onde você pega, ou a origem dela, ou o significado dela hoje, tem sentidos diferentes. A palavra é a mesma. Estão percebendo que assim, a gente tem uma tarefa muito árdua em interpretar a Bíblia, que não é tão simples assim? Aí eu vejo alguns irmãos, né, pastores e pregadores muitas vezes, vai lá e cita lá um texto, um termo, um original, né? Aí ele fala, isso aqui significa isso e tal, e já dá uma interpretação. Eu falei, meu Deus do céu. Né? Tipo, não é simples assim, você traduzir um idioma. São especialistas, um grupo de especialistas, cada um na sua área, né? Eles vivem para aquilo. Um grupo para fazer isso. Aí a gente acha que só porque aprendeu uma palavra lá, né? Metanoia. Metanoia é isso. Será que é isso? Né? Mas essa palavra ágape, você já ouviu falar no amor ágape? Já. Amor fíleo? Amor Incondicional. eros? Amor estorge? Já, né? Mas aí fala o que, Rebeca? Tipo, o amor de Deus é o ágape. É. O agapazão, né? E os outros não são, né? Tipo, amor eros não é, amor filho não é. Primeiro, eros, essa palavra não tem na Bíblia. É do idioma grego? Mas na Bíblia não consta. Tem as três expressões no grego, né? Você tem ágape, você tem fíleo e você tem estorge. Os três são traduzidos no português amor. Lá no original tem essa diferença. Só que a pergunta é, o original tem essa diferença, mas tem diferença no sentido, no significado? Não. Não tem. Nós não temos no nosso idioma 2, 3, 4 palavras para se referir a uma mesma coisa? Não temos, né? Vocês lembram de algum assim? A gente pode citar?
Mexerica, pocã, tem gente que chama de laranjinha. Bonito também. Tangerina. Bonito, beleza, lindo, belíssimo. Isso, exato. Falou de fruta, eu lembrei de manga. Manga. Não tem a palavra manga? Sim. Refere-se à fruta, mas também A de lupa. Abusa. no Nordeste está mangando, deu? Né? Como? Tá mangando, deu? Tá mangando de mim? Né? Tem essa expressão, né? Tá tirando barato, tá zoando isso, tá vendo? Zoada. Vocês estão percebendo, amados? Dependendo do contexto, dependendo do idioma, isso tem sentido diferente. É por isso que eu falei, o que é exegese? É a gente procurar o sentido lá. Não é a gente pegar da nossa cabeça, na nossa cultura, na minha cabeça, é isso aqui, é isso aqui. Mas calma aí, a gente está lidando com a Bíblia. Não é um livro que foi escrito na nossa cultura. A partir da nossa época. Tem essa questão também, né? Mas enfim. Mas, pastor, então em relação ao amor, quando é ágape, filéu, eros, eu só conheço essa, eles explicam as diferenças. E até fala assim, você está amando o seu irmão com amor filéu. Sendo que você fraternal, né? Isso, que você deveria amá-lo com amor ágape. Isso, que é o amor de Deus. Tem isso? O eros nem existe. Esse eros não existe na Bíblia. Existe o storge. Storge, né? O storge. Então, assim, mas não tem diferença. Isso é uma interpretação endoidada nossa. Quem fala, não tem texto. Então, assim, eu não posso falar para ela assim, olha, você está me amando com amor filéu, você tem que me amar com amor ágape. Eu não posso falar. Quantos amores existem? É só um. Exato. Embora a música diz que tem muitos amores, né? É verdade. Né? Eu quero ouvir essa música hoje lá na festa dos professores. Os meus amores, se for os objetos de amor, tudo bem. Agora, se for amores, aí tá errado. Amor é um só existe um amor. Não existe outro. É igual a paz, só existe uma paz. O que existe é a falsa paz. Dou a paz para vocês, não como o mundo a dá. Porque como o mundo a dá, não é paz, mas a paz é uma só. Né? Um dia tinha um irmão que ele tinha que cumprimentar com a paz do Senhor. Disse a paz, ele disse, não, a paz do Senhor. Eu falei, existe outra? Para mim é uma só. O Senhor é um só. A paz é uma só. O amor é um só. Eu estou falando do verdadeiro, do original. A gente está se referindo a essas coisas. Agora as falsas aí é outra história. Então amor é um só. Então perceba que às vezes a gente ouve de pessoas que têm essa figura de ensino, de pastoreio, de pregador, e nem sempre aquilo está correto. Né? Quantas coisas a gente vai estudando e vai percebendo, nossa, mas minha vida toda foi isso aqui? Mas então, 2 Coríntios 4 e 7. Vamos ler o texto lá? O vaso de barro, né? O tesouro, acho que é uma coisa assim, né? Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Vaso de barro, né? Pote, vaso de barro. A excelência, né? Está dentro do vaso de barro. Por que Paulo ele usou esse símbolo, essa figura de linguagem, né? Essa metáfora? Porque os tesouros antes escondiam em vasos de barro e enterrava. Era simples assim. Lembra de uma parábola que Jesus contou, que um homem foi lá no campo e achou uma pérola de grande valor, não foi? Minha pergunta, como que uma pérola foi parar no meio de um campo? É no mar, né? Se forma ela? Se forma no mar, no oceano, a pérola. Mas estava lá no campo. Estava enterrado, inclusive. Porque eles escondiam em vasos e enterravam. Né? Então, olha só como ele usa, né, essas linguagens. E a gente vai entendendo melhor. Quando a gente entende, então, essa cultura. Por que ele usou? Por que ele falou que está em vaso de barro? A excelência está no vaso de barro. A gente chama os irmãos, e aí vaso? Feminino é como? Vaza? Não tem essa linguagem dos pentecostais? E aí vaso? Vigia vaso. Vigia vaso, né? Mas por que é certo colocar o símbolo da pessoa como se fosse um vaso? Fran, eu acho estranho, viu? Eu acho estranho, mas é como a gente se comunica, mas eu acho estranho. A gente tem uma linguagem totalmente, nossa, né? É o evangeliquez que a gente chama, né? A gente tem o evangeliquez. Nem eu entendo, olha que eu nasci na igreja. É porque é mais a ala pentecostal que usa, né, esses termos, né? Pentecostal. E aí vaso. Só que a Bíblia diz, há vaso de honra e vaso para desonra. Alguém disse que numa grande casa até vaso de banheiro tem, né? Então, o vaso, não sei se é muito vantagem você chamar de vaso. Mas brincadeiras à parte,
São expressões que a gente usa que quem ouve, como a gente está lidando com interpretação, ou seja, a gente vai comunicar a um público a palavra de Deus, a gente precisa ter em mente o seguinte: a linguagem mais simples possível é a mais adequada. Num culto de domingo, onde vai pessoas que não têm esse contexto de igreja, que não têm um conhecimento histórico, bíblico, porque a gente prega sempre na mente que quem está ouvindo já conhece a Bíblia, já conhece as expressões, né? Aí a gente fala, e aí vaso, não sei o quê, Jesus está no barco e tal, né? Falamos, que sentido isso tem para quem não conhece o contexto, para quem não é de igreja? Então a gente precisa entender que a linguagem precisa ser a mais simples possível, que é essa questão, né, Paty, que a gente, né, primeiro colocou. Falou, irmãos, opta pela expressão mais simples. Uma criança, um adolescente, sabe, que não tem contato com Bíblia, com nada, que ele ouça e entenda. É isso que a gente tem que optar. É dessa forma que os pregadores e nós, na evangelização, enfim, expondo a palavra de Deus, a gente tem que optar. Imagina chegar num jovem, Praça Nova Almeida aqui, sabadão, ele vai pra balada, ele diz, Mancebo, não é boa a tua concupiscência. Entendeu nada. Ele vai olhar para mim e falar, leve-me ao seu líder. Quem é você? Então a gente precisa, mas, né, ter esse olhar, né? Essas expressões, elas, para nós, não é tão clara. Imagina para quem não conhece Bíblia. E o que a gente deve fazer? Entendê-las e aí sim simplificá-las. Esse que é o papel final. Simplificar a partir dessa complexidade. Esse é o nosso papel como pregadores, evangelizadores, intérpretes, inclusive, né? Porque o desafio o pregador falou um trem lá que eu falei, ixi, como que eu vou, né, pegar essa palavra? Sempre nos cultos eles falam praticamente as mesmas coisas. Sim. Muito repetitivo. As pregações praticamente são as mesmas. Porque passa ano em anos, você só escuta as mesmas, porque é muita gente nova que não, se for falar disso, por exemplo. Uhum. Na verdade, assim, não tem como, é muito empobrecida. Nossas pregações são muito empobrecidas. Mas aí a gente só fica ali tomando leite, né? Na madeira. Acho que não deviam ser coisas Não separadas. amadurece nunca. Exato. O de evangelização, ele devia ser para o alvo específico. E depois o culto de aprofundamento, para que os outros pudessem estudar. É por isso que a gente tem. escola bíblica, mas não é a mesma coisa. Exato. Na igreja tem escola bíblica, tem o culto de quarta que ensina mais. A linguagem é acessível para os jovens? Você pode ver que é a mesma coisa. Tá vendo? Não é, né? Então percebam como qual que é a nossa tarefa? É entender toda essa complexidade, é buscar essas informações. Aí nós vamos ter condição de estar optando por uma linguagem mais simplificada, né? No caso da interpretação, você ouve lá o pastor, o pregador falando lá uma palavra esquisita, que você sabe que não é tão clara. Aí qual que é o desafio? É pegar essa simplicidade, né? E o sinal que mais se adequa, que aí é um desafio duplo, né? Então, vocês têm um desafio duplo, interpretar a Bíblia e interpretar para o surdo. Então, são duas interpretações. Talvez vocês, como intérpretes, ainda talvez não se atentaram, não perceberam para isso. São duas interpretações que vocês fazem. Mais responsabilidade. É mais complexo, né? Então, é por isso que eu acredito que o curso de teologia, de interpretação, estudar a Bíblia para o intérprete de Libras é necessário, é fundamental, se não essencial, para que tenha, né, essa eficácia maior. Então, você está interpretando só a partir do pregador e tal, e se o pregador não usar linguagem mais simplificada, você vai ter uma dificuldade enorme. Se já é difícil, né, vocês buscar as palavras mais simples ali na hora, imagina essas palavras que, meu Deus, o que é isso? Que símbolo que eu posso usar para, né, que sinal que eu posso usar, melhor dizendo, para isso. Então, agora se sabe previamente, se você tem esse conhecimento prévio, aí você tem mais informação, mais recursos. Porque se for de supetão, você não tem acesso à informação com antecedência, você vai vir, que vier na sua mente, porque senão você vai ficar muito atrasado, né, com a informação que o palestrante está avisando. Eu falo muito em relação da música, por exemplo, usa-me. Usa-me, Senhor. O que quer dizer esse usa-me? Porque no português fica diferente. Né? Então, para o surdo que está vendo, vai falar assim, usa-me. Aí você faz para você, Senhor. Aí fica lá assim, é estranho, porque esse sinal
ele significa para usar. Sim. Né? Usar como objeto. Deixa eu usar a caneta. Uhum. Né? Então Deus você me usa. Para o surdo, ele fica olhando assim. Né? Então, para a gente passar isso, para traduzir para Libras, seria escolher. Uhum. Né? Então, tipo, Deus, me escolhe. Né? Escolhe aquele ali, ó, Deus escolheu vocês. Uhum. Né? Então, Deus vai usar vocês assim, ó. Usa-me, Senhor. Né? Fica mais claro para o surdo poder entender. Aí, então, assim, quando a gente está pensando só em português, na hora da interpretação, nós que somos intérpretes, né, de Libras, fica complicado. Então, se a gente não tiver informação com antecedência, a gente vai pegar e vai fazer o português sinalizado. Sim. O que, assim, é normal para quem está aprendendo, né? Não estou julgando, é normal. No começo é até melhor, que facilita a memorização dos sinais, né? Só que para entendimento do surdo, aí já é outra história. Exato. Não só do surdo, mas a gente também... É que a gente está falando dos intérpretes, mas eu estou pensando também no ouvinte que não tem o contexto que a gente tem. Né? Então, se nós entendemos... É bom a gente saber, aprender a saber, porque é igual quando advogado, quando começa a estudar, né? A gente não sabe o nosso direito, mas quando você começa a entender os nossos direitos, você começa a falar, não, né, eu não aceito isso aqui. Exato. Exatamente. Então a gente tem que saber pra a gente não ser enganado. Exatamente. Vai vir um pastor que vai falar dali e você vai aceitar tudo que ele falar, porque você não sabe. Aí quando você aprende e sabe a verdade, Você tem você filtros. não é enganado. Isso aí. Você não se engana fácil. Tem filtros, né? Coisa. Então, Então é não... bom você saber. Pronto. A gente leu então, tudo bem. Mateus capítulo 6, verso 19 e 20, Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde estiver o vosso coração, estará o vosso tesouro. A ordem dos tratores altera o viaduto. Né? A ordem dos fatores altera o produto. Olha só, nessa mesma imagem, nesse mesmo contexto, né? Quando Jesus diz, ó, onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração, ou é o contrário? O tesouro vem primeiro. Tá? Então, onde tiver o tesouro, o coração é inclinado para lá. Né? Então, falando desses termos O que significa? onde estiver aquilo que é mais precioso para você. Né? A tua vida vai se inclinar àquilo, você vai se empenhar para aquilo. Tua vida vai ser direcionada, os teus esforços vão ser direcionados para aquilo, porque lá está o que é mais precioso para você. Esse é um texto que está dentro do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é o sermão mais importante que tem na Bíblia. Qual que é? Mais importante? O Sermão do Monte, que a gente chama, né? Que é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Esse negócio de capítulo, vocês sabem que não faz parte do original, né? Isso aí foi depois de 1200 e tantos anos lá que foi introduzido. Então, muitas vezes a gente pensa assim, o capítulo 5 Jesus falou uma coisa, o capítulo 6 falou outra, o capítulo 7 outra. Não, é uma fala só de Jesus, é um discurso, é um ensino. O que Jesus falou ali, nesse Sermão do Monte, todo o resto do Novo Testamento deriva dele. Tudo que é ensinado no Novo Testamento todo deriva desse Sermão do Monte. São os princípios éticos do reino de Deus que a gente chama. Ali Jesus ensina tudo a respeito do reino de Deus. A oração do Pai Nosso está lá inclusa, né? Falando em Sermão do Monte, pegando o capítulo 7, por exemplo, do verso 7 ao verso número 11, eu acho que vocês vão lembrar. Isso aí está muito falado, né? Lembra aquele texto? Pedi... Vocês lembram? Ó, tá igual. Vocês conseguem puxar na memória? Acho que a maioria é muito conhecida. Vocês receberão. Como que é? Peça e vocês receberão. Ah, tá aí. Procure e vocês acharão. Essa, né? Aqui, eu pensei que tá buscando na memória. A Bíblia, né, gente? A razão fica tudo, tá tudo riscado ali. Ó. Tá, vamos aproveitar esse texto então, como é muito falado, pregado, vamos ver qual é a interpretação correta dele, vamos colocar na prática que a gente está vendo na teoria aqui. Do 7 a 11, 7 a 11? 7 a 11, eu falei? Por favor. Peçam e vocês receberão. Procure e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês, que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus,
mal sabe dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas ao que lhe pedirem. Uhum. Vocês já ouviram alguém usando esse texto, pregando nele? Eu mesmo já li assim. Eu mesmo Já pregou nele, Nossa, já? É. já falei para algumas pessoas. Pode pedir. E aí deixa eu ver se, de repente, né, foi isso que vocês passaram como ideia, né? Que a Bíblia, aí nesse texto, está dizendo que se nós pedirmos, se nós insistirmos, perseverarmos, Deus vai... Isso é uma promessa de Deus. Deus está falando de uma promessa de Deus, né? Então, se a gente for insistente, perseverante, se nós pedirmos, Deus vai nos dar. Porque se nós somos maus como seres humanos, e se tiver uma ocasião que o nosso filho pedir para nós um pão, a gente não vai dar uma pedra. Se pedir um peixe, não vai dar um escorpião, né? Que o texto diz. Então, se nós somos maus e ainda conseguimos dar coisas boas aos nossos filhos, imagine o nosso Pai, que é bom. Não nos dará tudo o que nós pedimos, com fé, com perseverança, insistência e tudo mais. Mais ou menos isso que vocês passaram? O que ouviram falar? Sim. A pergunta é isso que Jesus está ensinando? É isso que o texto quer comunicar? Quando saiu da boca de Jesus, Jesus teve a intenção de falar isso que a gente expõe? Essa é a pergunta. Eu vos afirmo, não é isso. Não tem nada a ver. É uma promessa? Sim. Mas o que cabe? Porque assim, ó, tá vendo? Se vocês pedirem, né? Porque Deus vai dar para vocês. Deus sabe dar coisas boas. Só que o que o texto está prometendo? Qual é a única promessa que tem aí? Não está aí o texto completo. E a gente não sabe só lendo esse texto. E a gente para no verso 11, por exemplo, e pode concluir um monte de coisa. Por que são esses bens aí que está falando? Dádivas, né? Nem lembro como que a Rayane leu. Dádivas, bens. Não sei como que está aí nas outras versões. Coisas boas, dádivas, bens. Mas o que são essas coisas boas? O que são essas dádivas ou esses bens? Que o texto está prometendo, é uma promessa? Mas é a respeito de uma coisa. Aí a gente tem que saber o contexto. O contexto dele é desde o verso 1 do capítulo 7. Jesus vai falar a respeito de julgar, de julgamento, de como que a gente lida com isso, né? E tal, e tal, e tal. E aí culmina então no verso de número 11. Só que o texto não está completo. Onde ele está completo? Lá em Lucas capítulo 11. Vamos ver lá? Lucas capítulo 11. É uma promessa, mas eu não posso aplicar isso a nada, a não ser isso que foi colocado aqui por Jesus. Capítulo 11, verso 9. 9 em diante. Aqui tem até o acréscimo de mais uma informação. Pode ler? Por favor. Lucas o quê? Capítulo 11, verso 9 em diante. Por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês mesmos sendo maus, sabem dar coisas boas ao filho. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. A diferença é o Espírito Santo. Sim. Então o que é que Deus está prometendo? A única coisa que cabe na promessa, que se a gente pedir, Deus não vai deixar de nos dar o Espírito Santo. Gente. Só isso, eu não posso aplicar Deus vai te dar isso, aquilo outro. É só o Espírito só, não, né? Vocês entenderam aí, né? Não é que é só, né? Mas assim, é a única. A gente não pode fazer outra aplicação desse texto. Para mais nada, eu não posso aplicar para mais nada. Porque Jesus não aplicou uma coisa genérica, não é para mais. É o Espírito Santo. Então a gente não pode pegar um texto e aplicar ele de uma forma que o autor, o locutor, não aplicou, não ensinou. Aí a gente está dando a nossa interpretação, nós estamos falando, ó, eu estou dizendo isso. É o que a gente pode falar. Mas nunca a gente pode falar, Deus está dizendo isso. E se Deus não está dizendo, simplesmente, espiritualmente, não tem validade alguma. A pessoa pode se emocionar, a pessoa pode chorar, falar língua estranha, né? E aquela coisa toda. Não tem efeito espiritual, porque não é palavra de Deus. Eu cito como palavra de Deus, mas não é palavra de Deus. Então esse é o ponto, né, de grande preocupação que a gente tem que ter.
Tá vendo como não é uma tarefa tão trivial pregar a palavra, falar? Não é tão simples assim, amados. Por outro lado, não é uma coisa também absurda. É só estudar. É só se aplicar direitinho. É só fazer com responsabilidade as coisas, né? Como a Libras. Tem que se dedicar. Como qualquer coisa na vida que a gente faça, inclusive, que é importante. Tem que se dedicar. Né? A gente não pode... Se é algo importante para a nossa vida, e a gente está falando da palavra de Deus, que para nós não existe mais nada importante. Mais importante, melhor dizendo. Né? Então, só para a gente entender aqui. Tem como você explicar de novo essa parte do Espírito Santo? Que Deus dará o Espírito Santo se nós pedirmos, insistirmos, buscarmos. Ele vai nos dar o Espírito Santo. Mas não o Espírito Santo apenas como pessoa, porque aqui já são os discípulos, nós já temos. Mas vai nos dar a sabedoria, a plenitude do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nesse sentido. A plenitude do Espírito Santo? Sim, principalmente a sabedoria, porque o capítulo 7 está falando de tudo isso. Então é as virtudes do Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo como sendo aquele que nos dá a sabedoria para discernir, por exemplo, né, o que ele está falando de julgamento, que a gente não deve julgar de uma forma hipócrita. Eu queria que você me explicasse essa parte aí do julgamento, que eles falam assim, não julgueis para não ser julgado. O que seria julgar, por exemplo, uma pessoa? O que seria? No texto do capítulo 7, Jesus está falando que não deve haver julgamento como os fariseus faziam, de uma forma hipócrita, de uma forma soberba, de uma forma a desprezar o outro, de uma forma a julgar o outro, mas não enxergar os seus próprios pecados. Então esse é o tipo de julgamento que Jesus está reprovando. Com a medida que vocês medirem, vocês vão ser medidos também. Vocês estão sendo julgados por Deus, vocês estão sendo julgados uns pelos outros, vocês devem se julgar. No texto do capítulo 7, Jesus está ensinando tudo isso. Aí lá no capítulo 7 de João, verso 24, Jesus diz, não julguem segundo a aparência, mas julguem segundo a reta justiça. Então nós devemos julgar, só não dessa forma como os fariseus. Porque o julgamento faz parte da vida cristã. Se não, meu Deus do céu, imagina se a gente receber tudo sem julgar nada. É isso que eu não entendo. Sem discernir o que é certo, o que é errado, sem comparar. Então não é esse tipo de julgamento. Hoje se usa, né? Você não pode me julgar. Como não? Jesus diz que eu posso julgar sim. Nós devemos julgar uns aos outros, mas não nesse sentido como os fariseus, né? Se colocando acima dos outros, e etc e tal. Então assim, a gente precisa entender o contexto, não é o texto. Se eu pego só o verso 1, aí eu posso falar isso, ó, não julgueis para que não seja julgado. Acabou. Mas no texto não é só isso. Jesus começou a falar, a ensinar, né, nesse ponto. E aí tem todo o desenvolvimento. Então por isso que o ponto é esse, é a gente pegar o texto completo para entendê-lo de uma forma adequada. Toda vez que a gente pinça um texto, um versículo, uma frase, possivelmente a gente vai errar naquilo. Porque a gente não tem as informações completas, a não ser que eu já estudei o texto, que eu já li o texto, conheço o texto, e aí eu pego o chamado texto-chave, né? Aí sim, eu peguei tipo aquilo que é o chave lá, mas aí eu vou ter condição de estar interpretando aquele texto-chave, ele talvez seja o principal lá, mas é porque eu já estudei, eu conheço todo o contexto. Aí tudo bem, aí não tem problema, né? A gente faz muito o que na leitura, quando vai pregar? Pega um versículozinho. Esse é um perigo, porque dá margem para eu falar o que eu quiser a partir daquilo. Se eu estudei, como eu falei, o contexto, tudo bem, mas na grande maioria das vezes não. E para quem está ouvindo, pior ainda, né? Porque ele não teve o contexto todo, ele não teve a explicação. Todo pregador deveria, no mínimo, ambientar os ouvintes do que ele está expondo. Qual o cenário ali? Quem falou? Quando falou? Por que falou? No mínimo, trazer essas informações básicas. Ali, coisa de 5 minutos, assim, né? No máximo 7, sei lá, 10 minutos estourando, nem isso chega. Você ambientar, falar o texto, Jesus, a época tal, o público era tal, eram os fariseus, eram os escribas, eram fulano, ciclano, por que fizeram essa pergunta, isso e tal. Ambientar, montar o cenário para as pessoas. O bom pregador, ele leva as pessoas no cenário bíblico, na história bíblica. Né? Ele ambienta as pessoas, porque eles já estão enxergando aqui, ó, né? Que é mais ou menos a interpretação, né? Você monta o cenário assim, ó, aquilo já está ali, todo o cenário. Aí você só vai colocando os personagens, né? Você vai conduzindo as pessoas. Então essa é a nossa tarefa. Quando a gente vai evangelizar, por exemplo, a gente precisa contar uma história mais completa.
você é pecador, vai para o inferno se não aceitar Jesus. Lógico que eu aqui fui muito exagerado. Mas assim, a gente precisa, né, ambientar a pessoa das condições. Antes, inclusive, que a gente fala do Salvador, a gente precisa mostrar para ela que ela precisa desse Salvador. E por que ela precisa desse Salvador? Quem é o ser humano? Não é aquele indivíduo apenas. Quem é o ser humano? Quem é Deus? Né? A gente é muito apressado em falar, tem que aceitar Jesus, tem que aceitar. Você vai para o inferno. Se você morrer hoje, tem que aceitar Jesus. Não, não é bem assim. A gente precisa, né, trazer todo esse pano de fundo aí. Vamos lá, amados. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma parábola para a gente ver como que interpreta as parábolas. Aqui eu acho que não vou continuar, não. Deixa. O capítulo de número 10 de Lucas, acho que é uma das parábolas mais conhecidas que a gente tem, né? Estou pegando umas coisas bem conhecidas mesmo, né? Que a gente já ouviu, já falou, já pregou também. Capítulo 10 de Lucas, verso 25 até o 37. Vamos fazer o seguinte, vocês leem e eu interpreto logo, para a gente ganhar tempo. Pode ser? Vocês leem e alguém, né, lê e eu vou dando a interpretação. Por cada versículo? Não, pode... Vamos fazer o seguinte, lê então ele corrido, não correndo, né? Lê ele corrido assim, e aí depois separar eu volto e vou interpretando cada símbolo, cada expressão, tá? Lucas 10. Capítulo 10, verso 25 até o 37. Um de cada vez, todo mundo junto assim, dá confusão. Tá achando ainda, velho? Vai lá, pode ler. Vou começar então. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que diz a lei de Moisés a esse respeito? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o teu coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E, respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-os, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Porém veio um samaritano e, quando o viu, sentiu grande pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui, na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Mas nem falou o nome do samaritano, né? A pendenga era tão grande, quem usou de misericórdia. Como foram versões diferentes, então eu vou trazer aqui, ainda que esteja, né, diferente uma expressão ou outra, mas vou descrever a cena. Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa ambientar sobre, né, toda a história? Então, do verso 25 até o verso 28, houve um diálogo entre um advogado da lei, né, doutor da lei, e Jesus. Então, tranquilo. Aí Jesus responde, né, contando uma parábola, tá? Essa história que ele conta aqui, de um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Então, ó, Jerusalém é a cidade mais alta, cidade de paz, né? Jerusalém, né? Shalom, então cidade de paz.
Aí desce para Jericó, cidade amaldiçoada. Lembra até da geografia lá? Jericó, destruída, né? Cidade amaldiçoada. Então, aqui a história da humanidade. Estava na cidade de paz, em Jerusalém, no paraíso, tudo perfeito. Deus vem num declínio espiritual até a cidade amaldiçoada, a própria perdição, o inferno. E esse homem, ele tipifica a humanidade mesmo, em declínio. No meio do caminho encontra salteadores, o próprio pecado é que deixa esse homem meio morto. Interessante essa palavra, meio morto, né? Não é morto, é vivo, mas é meio morto. Alguém falou assim para mim, está de coma. Falei, tá bom. Então, aí os salteadores, representando o próprio pecado, esse homem deixa ele meio morto. E aí quem vem? O levita e o sacerdote, que representam a lei, que nunca puderam salvar e nem se compadecia do pecador de fato. Aí quem chega depois? O samaritano, que representa o próprio Jesus. Aí vai lá, né, cuida desse homem, deita sobre ele azeite e vinho. O azeite representa a própria pessoa do Espírito Santo e o vinho a alegria, né, esse símbolo. Coloca ele sobre a sua cavalgadura, aí vai estar de animal e tal, né, que representa o evangelista, que leva o pecador até a estalagem, o hotel, sei lá, o trem, que representa a igreja. Dá 2 dinheiros para ele, que representa os 2 mandamentos que Jesus deu para a igreja, ceia e batismo. Deixa lá e diz, ó, quando eu voltar, ainda te pago o resto, cuida dele. Falou para o estalajadeiro, que representa o pastor. E a vinda de Jesus é o que representa essa volta para recompensar o pastor que cuidou do pecador dentro da igreja, que foi trazido pelo evangelista, que Jesus salvou no meio do caminho nessa condição pecadora. Pô, ninguém deu glória a Deus. Os pentecostais não vieram hoje. Meu Deus do céu. Vocês estão ruins. Não? Meu Deus! Sempre era de outra forma. Que forma? Todas as erradas. Exatamente. Todas as possíveis que não sejam essas. Mas... Sem essas representações que você falou. Nunca ouviram assim ninguém trazendo essa explicação? Acharam legal? Ninguém sentiu a presença de Deus, eu trazendo profundo a revelação aqui. É porque se fosse num culto, com o microfone na mão, a luzinha na minha cabeça, a fumaça atrás, aí vocês iam ver que o negócio ia ter um impacto, né? Eu pregando com mais eloquência. Mas enfim, perceberam, ó, os símbolos, né, os significados e tudo mais? Qual que é a questão aqui de tudo que eu trouxe? Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tudo que eu falei aqui não tem nada a ver. Então Nossa! Mas eu duvido em um culto. Não. Mas eu duvido em um culto se um pregador ele começa a falar isso de uma forma mais elaborada, subindo o tom de voz. Eu duvido se a igreja e vocês já assim, nossa, que profundo. Eu duvido, amados. Todos nós. Eu acreditei, minha cabeça não acreditou. Agora ela tá voltando pro lugar. Deus que teve misericórdia da gente agora. E nos deixou as escamas dos olhos pra não ficar assim. Por que eu fiz isso, minhas amadas e meu amado? Dá pra distorcer. Exato. Olha só, as informações erradas. Não, mas florear o pavão. Claro. Imaginando aqui a igreja, É que, sinceramente, eu não quis elaborar mais. Se eu quisesse, elaborava mais. Fazia um negócio para, de fato, né, convencer vocês. Fiz quase nada e já deu uma convencida. Se eu elaboro mais, isso como eu falei, num contexto de igreja mesmo, de pregação, todo aquele cenário, meu Deus, eu duvido se os irmãos iam falar língua estranha, iam falar Deus falou comigo e não sei o que, e aí eu começo a aplicar cada coisa, né, que Deus vai derramar o óleo sobre sua vida e o azeite de Deus está descendo no seu coração e vai te alegrar você que estava triste, não sei o que. Aí a gente faz essas aplicações e os irmãos choram e se derramam e sentem a presença de Deus e saem de lá falando, Deus falou comigo hoje, Deus está cuidando do meu coração, da minha vida e tal. É assim muitas vezes que nós somos conduzidos o que acontece, irmãos. O grande problema é isso, Deus nunca pretendeu comunicar isso com a gente. Jesus, quando contou essa parábola, ele não tinha intenção de falar isso que eu falei e aplicar, se eu tivesse aplicado aqui. Olha que coisa... Eu tinha até pensado que você estava falando, nossa, coitado do pastor, né? As pessoas vão largar as pessoas doentes lá e vão rachar com a... Depois eu volto. É Jesus, né? Tipo, enviando lá pelo evangelista, cuida aí e tal, isso que eu achei na beira do caminho aqui.
e tal. Poderia fazer várias aplicações, eu não estou brincando, várias aplicações disso. Cada símbolo aplicando, né, e tal. Aí vocês percebam, isso é feito aos montes nas nossas igrejas. Aos montes. O grande perigo é esse. Deus nunca falou isso. Deus nunca comunicou isso. Não é palavra de Deus. As sensações, elas não determinam. Nós somos pentecostais, se a gente sente, porque as palavras emocionam. Sim. As palavras, independente, não precisa ter a unção. As palavras bem colocadas, elas emocionam as pessoas. Meu Deus do céu. Tem tanta gente que não é crente, não é pregador, nada, né? Fala, cantor, quem quer que seja. O maior orador da história da humanidade, se não me fala o nome dele, era... Eu lembrei do cantor lá, não é Péricles, é... Oh, meu Deus, que falha minha. Enfim, esqueci o nome do cidadão lá. É um romano, grego-romano, né? É que é bem parecido. Vem Péricles aqui, mas não tem nada a ver, não. Esqueci o nome do cidadão. Enfim, a história diz que ele discursava, era um orador. Não estava pregando palavra, não era crente, nada. Era um orador. Quando ele discursava, as pessoas desmaiavam pelo poder da... Persuasão? Sim, a eloquência que falava, os argumentos que usa. As pessoas desmaiavam ao ouvir esse homem. Que mente de titânio, velho. Ó, Hitler não é um exemplo do poder do discurso? Não é? Os políticos não são? Falam bonito, falam difícil, convencem as pessoas, são mentirosos na cara dura e convencem um monte. Os que não têm discernimento, os que são apaixonados. Porque as pessoas, quando são levadas pela paixão, o óbvio, aí cria alguma coisa. São os políticos, exemplos dos políticos. Meu, é um mau caráter, é um mentiroso, mas a pessoa defende assim como se fosse a alma mais pura do nosso país. E eu nem estou falando especificamente de alguém, não. Hoje, né, é uma coisa genérica mesmo. Então, assim, imagina pregando a palavra e trazendo toda essa eloquência, explicação. E nós gostamos, sabe do quê? De enfeitar o pavão. Quanto mais... sabe, místico, quanto mais elaborado, eita, aí é Deus, hein? Aquele irmão que pregou semana passada, que só leu a Bíblia, falou coisa assim que não pode ser. Esse é vaso.